Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Meus irmãos, levamos para mais uma meditação do canal Quem Ama Corrige. Chamamos os nossos sacerdotes, com muito amor, com muito carinho, com muito desejo mesmo de trazer essa mensagem do coração de Jesus para a igreja, do coração de Jesus para os sacerdotes. Mensagens que edificam, mensagens que nos exortam e para nos levantar. É isso que Jesus quer. Jesus quer nos acordar para a realidade, despertar nossa consciência para o seu chamado, já para a sua verdade que está aí cada vez mais escancarada diante de nós. O Senhor quer muito despertar os corações, quer despertar as almas para viver na verdade, para viver na sua vontade. E o Senhor conta com você, sacerdote, você que é pastor, de almas, você que tem a unção, que o Senhor te deu uma unção tão grande para falar com as almas, para chamar os fiéis a viver no espiritual, de denunciar as trevas e ajudar os seus paroquianos, suas almas que contam com você, seus filhos espirituais, são seus filhos espirituais. Você é pai, Padre. O Senhor é pai, pai de todos. O Senhor te dá uma comunidade de filhos para o Senhor cuidar desses filhos e cuidar como um pai cuida. E um pai que é pai ama, perdoa, mas também corrige, aponta o caminho errado e ensina o certo. E hoje em dia a gente está com tanta sede do certo, da verdade. O mundo jaz nas trevas por falta da verdade. Deus não quer a gente assim. Ele quer abrir as nossas consciências e Ele trouxe o livro do céu, esse aviso de Deus, essa mensagem de amor de Deus, para que a gente acorde para essa dimensão espiritual de desapego da terra e viver exatamente na santidade que Deus tem para cada um de nós. Todas as pessoas podem viver nessa santidade e o Senhor sacerdote, além de poder viver, pode ensinar para os outros, pode ensinar as pessoas quanto que seria diferente suas direções espirituais para as almas se o Senhor conhecesse esses escritos. Como que vai ser diferente quando o Senhor estiver com os fiéis ao ministrar os sacramentos, em especial da confissão? Como que o Senhor vai tratar isso de uma forma tão diferente quando o Senhor conhecer a vontade de Deus e o que Deus fala? E Deus fala muito da igreja, fala muito dos sacerdotes, dos religiosos, das almas no livro do céu. Mostra o que ele está vendo, aquilo que ele não está gostando, aquilo que não está bom, aquilo que não está sendo feito por amor a ele. Para o quê? Para acordar a gente, porque a gente por nós mesmos não sabemos agradar a Deus, mas precisamos de estar em sintonia com a sua vontade para a gente realmente poder viver agradando o nosso Deus naquilo que Ele quer de nós. Então, sacerdote, Deus te chama, Você precisa se decidir
se aprofundar mais. Nunca pense que a sua vida de estudo terminou na teologia, na filosofia, no seu tempo de estudo de sacerdote, ou nas outras ciências que você começa a conhecer ao longo do seu sacerdócio, né? Psicologia e tantas coisas que hoje os padres estão se aprofundando. Talvez você já tenha lido muitos livros espirituais, mas nada é igual ao livro do céu. E o Senhor quer muito, Padre, que você se desperte para isso, mas precisa ser simples, Padre, muito criança mesmo. Aquela essência de criança, aquela essência daquela primeira vez que o Senhor olhou para um sacerdote, que o Senhor pensou no sacerdote e sentiu no sacerdócio, que você pensou no sacerdócio e sentiu que o Senhor te chamava. É aquela mesma pureza que Ele quer, porque precisa ser pequeno, desapegar de tudo para se abrir-se ao novo, ao terceiro fiat, à renovação, ao novo. Você precisa ampliar, não pode só se fechar na redenção, se fechar no que tem no Evangelho, porque o Senhor explica mais ainda o Evangelho. O Senhor deu a místicas a graça, né, de ter essas revelações e trazer para nós. E nós não podemos perder isso. O sacerdote é muito importante que o Senhor conheça esses escritos e que o Senhor ensine para os seus paroquianos, para as pessoas que chegarem até você. Quanto bem, quanta felicidade que Jesus vai sentir. Quanto que você vai ver o seu ministério de uma forma diferente, vendo Deus em tudo que você faz, em cada coisa, sacerdote, tudo na sua vida. Deus está ali, Deus se importa. Não tem nenhum detalhe que seja para Deus indiferente, que você, por você mesmo, possa fazer e pensar que Deus não se importa, que Deus não está nem aí. Tudo que você fala não humilia. A forma que você trata as almas, a forma que você vive o seu ministério, Deus está vendo e Deus se importa. E Ele quer te dar essa assistência 24 horas, fazendo o Senhor viver inteiramente na vontade divina, para ela poder te reger em todos os seus pensamentos, em tudo que o Senhor fizer, em cada atitude que o Senhor tiver, o Senhor seja inspirado por Deus, inspirado na hora de falar com aquele fiel, numa situação difícil que chegar para o Senhor, e o Senhor ter a palavra na sua boca, porque o Senhor já tem essa unção. Imagina o Senhor então vivendo na santidade da divina vontade. Quanto que Deus pode, vai ficar feliz, vai poder reinar, a divina vontade é reinar 24 horas no Senhor. E o Senhor não só ser a mão que ergue a hóstia, a qual ela é consagrada, mas o Senhor também se torna essa hóstia viva, porque o Senhor quer que todos nós sejamos hóstias vivas dele. Padre, o Senhor fala algo muito lindo no livro do céu sobre a Santa Missa. Você que está ouvindo, que é leigo, que é religioso, que é sacerdote, que está estudando para ser sacerdote, ouça com atenção o que Jesus fala à sua serva, a sua filhinha, a serva de Deus, Luísa Picarrita, e a cada um de nós, no livro do céu, no volume 1, a Santa Missa. Que coisa é a missa? Agora, enquanto via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento de nossa sacrossanta religião. Assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Olha, manifesta-nos também o seu amor imenso, o amor que tem por cada um de nós. A Santa Missa fala do amor de Deus com as almas, então fala da nossa vida, a nossa vida com Deus, porque esse amor de Deus que Ele tem para conosco é desde quando Ele nos criou, que Ele viu cada um de nós, a nossa alma. Então, fala desse amor que perpetua por toda a vida, porque Deus é imutável, Ele não te amou só ontem, Ele te ama hoje, vai te amar amanhã. O amor dele é infinito. E a Santa Missa comunica todo o que Deus fez por nós. Então é como se fosse uma festa em que você comemora
a sua existência, mas não é a sua existência por existir, não, é a sua existência com Deus, porque você veio aqui para a terra, mas você tem um pai, você saiu de um seio, você tem um cordão umbilical ligado a Deus, você não está aqui por acaso. Foi a vontade divina que tudo estabeleceu. E Deus quis que você nascesse nesse tempo e estivesse naquele momento, naquela missa, vivendo aquele momento. Então é um momento de festa, de união entre a sua alma e Deus. Então é um momento de celebrar a vida. Então a missa é um lugar que a gente faz memória à redenção e nós contemplamos o sacrifício. Por isso silenciamos, fazemos reverência, agradecemos ao Senhor, reconhecendo tudo que Jesus fez por nós, todo o derramamento de sangue por cada um de nós, e nós nos unimos a Ele. Naquele momento, nós estamos ali na cruz com Jesus, onde Ele enxertou cada um de nós, porque em Jesus foi feito um enxerto. Jesus é a árvore da vida que foi cortada para que cada um de nós fôssemos enxertados e curados graças às suas chagas. Então, dentro dos espaços onde tirar a carne de Jesus foi colocadas as nossas almas. A nossa vida foi enxertada no Senhor, para que hoje essa vida não morresse, para que a nossa alma não morresse, mas para que ela tivesse vida através dessa árvore da vida, pudesse sair muitos ramos e ramos e ramos, que pudessem também dar vida, gerar vida. Somos cada um de nós. Então, esse momento foi a nova vida, foi a restauração, o resgate da vida, porque o Senhor já nos criou, mas nós pecamos e estávamos precisando ser resgatados. Então, a missa celebra esse resgate que Deus fez, que Jesus conquistou por nós. Então, é um momento de muita reverência, muito respeito e muito agradecimento. E muita festa também, muita alegria para a gente comemorar. É um momento de céu na terra. A missa é o céu na terra. Ah, sim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós, o seu sacrifício. Quando Jesus, o Padre, que é o próprio Jesus ali, representa a pessoa de Cristo, estende a Santa Eucaristia. Ela fala do sacrifício, que Jesus sacrificou tudo. O sacrifício que nós não fomos capazes de dar, o Senhor deu, para que hoje a gente viva dos seus méritos e pegue desse sacrifício e viva a nossa vida dando a gratidão que a gente não pôde dar antes, que a gente dê agora. Toda a gratidão merecida, né? E aceite também a nossa cruz. Unida a de Jesus, a gente una também as nossas penas, as penas de Jesus. E mais do que isso, a hóstia fala de nós, porque antes a hóstia é um pão que sem gosto, né? É um pão branco, né? É um pão sem cheiro, né? Ou seja, nulo, nada, vazio, né? E ali naquele momento ele se transforma, ele é transubstanciado no corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer isso também com a nossa alma. Ele quer nos tornar hóstias vivas. Mas para isso precisamos também ser essa hóstia vazia, branca, vazia de nós mesmos, de nossa vontade, de nossas misérias, de nossas ambições, de tudo que é humano, vazios de nós mesmos, sacrificados, imolados, sendo oferecidos, para que Jesus também possa vir e reinar em cada um de nós. Então, se dar na Eucaristia significa que o Senhor quer também nos transformar nessa Eucaristia. E não quer ficar fechado mais no sacrário, mas quer ir com a gente, onde a gente for, a gente se torna essas Eucaristias ambulantes, que vão para todo e qualquer lugar, sendo a presença divina. Então Jesus quer morar dentro de nós e quer nos transformar nele mesmo, em suas cópias. Para isso nós precisamos dar nossa vontade para ele e viver na divina vontade. Deixar ele nos purificar e nos tornar esse nada, porque só Deus pode destruir todas as nossas paixões, todas as nossas misérias e más inclinações e nos tornar puros, brancos como a neve, como é a hóstia, como é o maná, né? O maná, o pão, e nos tornar
também Eucaristias para a gente alimentar os nossos irmãos. Mas sem Jesus a gente não ama de verdade. Não é o amor, o amor humano que Jesus ensina, o amor de qualquer jeito, mas é o amor sacrifício, serviço, doação. Mas a maior doação é dar a Deus para os outros. É dar a Deus, é mais do que dar pão material, dar coisas. Jesus não veio trazer isso. Não é essa a mensagem do Evangelho, que nós devemos sair servindo todo mundo, dando comida uns aos outros e comemos junto e partilhamos e vivemos conversando, vivemos em festa, passeando e vivendo a nossa vida só para isso. E achando que Jesus é só é uma mensagem humana, né? Que Jesus ele traz uma mensagem humana de um reino próspero, em que todo mundo tem pão para comer o tempo todo, em que as pessoas vivem partilhando pão, que a Eucaristia é um banquete para a gente viver, para ensinar a partilhar o pão. Não é para ensinar a partilhar a nós mesmos, mas não é. Eu não devo dar a minha presença, eu não sou ninguém. O Senhor também não tem que dar a sua presença para ninguém. O Senhor tem que dar Jesus que quer viver dentro de você e quer ser distribuído. Nós devemos alimentar cada um da verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, alimentar o nosso irmão da verdade é alimentar ele de Jesus. Então, Jesus vem nos ensinar a viver como homens e mulheres espirituais, que vivam nessa terra tendo aquilo que Ele provê, que Ele permite, sem nenhum apego, mas vivendo de forma espiritual. Homens novos para o mundo novo. É isso que Ele fala, é isso que Ele quer de nós. Hóstias vivas, nulas, vazias de si mesmo, desapegadas, para que Ele reine, para que Ele viva, para que Ele impere, para que a divina vontade possa estabelecer o trono dela, que é direito dela no nosso coração, porque nós fomos feitos para sermos moradas de Deus. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, né, na morte, quando a gente morre, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Olha que maravilha que a Santa Missa fala da ressurreição no juízo final. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento. Vou repetir o que Jesus fez ela compreender, para cada um de nós ouvir bem. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são. Então, qual que é a coisa mais consoladora para um cristão? Quais os mistérios mais altos e sublimes da religião católica? Jesus no sacramento, então Jesus eucarístico, e a ressurreição de nossos corpos à glória. Que lindo, gente. São mistérios profundos que só os compreenderão além das estrelas. Então, a missa tem muito mais mistérios, muito profundos, porque Deus é profundo. Né? Mergulhar em Deus é como mergulhar em um mar sem fundo, de tão grande, de tão imenso, de tão infinito. Então, se trata de mergulhar e ir, deixar Ele te conduzir, né? E te mostrar o que Ele quer se revelar. E esperar que aquilo que nós não contemplamos aqui, contemplaremos na eternidade, porque Deus é muito grande e nós somos pequenos para compreender sua imensidão. Mas isso não significa que Ele quer a gente na ignorância. Por isso que Ele está dando esses escritos, porque Ele quer que a gente entenda toda essa realidade espiritual sobre nós. Não é só ir na missa por ir, a gente não pode pensar que ir na missa é só para cumprir rito, protocolo. Não. É você estar vivendo um mistério consolador da sua vida cristã, é um mistério alto e sublime da nossa santa religião. Você está contemplando Jesus no sacramento que também fala do seu corpo,
a Eucaristia fala do seu corpo, porque ele quer viver na sua alma e quer viver no seu corpo. Mas para que ele viva no seu corpo, você precisa ser hóstia, totalmente totalmente nula de si mesmo. Então é necessária a vida na divina vontade, para que ele possa reinar no seu corpo e na sua alma. Isso mesmo, no seu corpo mesmo. As suas ações não serão mais suas, serão as dele. Mesmo na sua vida comum. Ah, mas eu posso ser essa hóstia viva e viver na divina vontade sendo casado, sendo padre, sendo freira, sendo solteiro, sendo criança. Sim, todos podem ser, porque nós somos feitos para ser essa morada. Ele também quer morar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Essas três dimensões nós, a Trindade quer estar. Então, meu Deus, isso é muito grande, mas precisa da nossa vontade, de dar a nossa vontade, a sua vontade, de dar a sua vontade, a sua oferta. A Eucaristia não tem voz, você tem. E o Senhor espera o seu fiat, o seu faça, o seu sim, para que Ele possa te transformar. Porque na divina vontade, no sacramento, o próprio sacramento, o ato da Eucaristia, você aproveita mais de todos os seus efeitos e seus frutos, que é exatamente te transformar nessa própria hóstia viva, em que você vai ser morada contínua do Senhor, não só por um breve espaço de tempo até essa espécie se consumir, como é na Eucaristia que nós comungamos, mas esse mistério de se consumir é porque Ele quer se transformar em você, para que você perpetue essa presença, e essa presença não morra por causa do pão que se consumiu, mas ela se misturar em você, né, transforme o seu ser e que você se torne essa presença perpetuamente dele. Então, ele quer essas hóstias, ele quer, ele quer viver em você constantemente, ele não quer se fechar no sacrário. Então, o mistério da Santa Eucaristia fala muito da vida na divina vontade. Fala do que é ser uma alma que vive na divina vontade. Então, venha conhecer a divina vontade. Venha ser essa hóstia viva também. Sou sacerdote. Venha ser, né? Você é religioso. Venha ser. Você é leigo. Venha ser também. Queira isso, né? De todo o seu coração. E também fala, além de falar de Jesus no sacramento, fala da ressurreição de nossos corpos à glória, né? Então, pensa assim, que naquele momento a Eucaristia se dissolveu, né? Então, no momento você se dissolveu, né? Quando você morre, você se consome, né? Você vira pó, mas o Senhor te ressuscita, né? A alma não morre e no juízo final, Jesus vai ressuscitar também os corpos, porque nossos corpos foram feitos para ser essas moradas. Então, essa ressurreição, né? Essa ressurreição que o Senhor faz, essa ressurreição dele, né? Ele se transubstanciar e ser vida na Eucaristia e dar vida para a Eucaristia que era morta, né? Ela em si era só um pão e se tornou Jesus. É o que ele quer fazer em você também, reinar em você, espiritualmente em você. Deus sendo espírito puro, santo, perfeito, vivendo em você, humano, na sua humanidade. É o mistério dele, é a encarnação do divino dentro de nós. É o desejo de Deus. E não é besteira que eu estou falando aqui. São as palavras dele mesmo. E que está falando também em mim. É o Senhor quem deseja. É para isso que é a Eucaristia. É para isso. Deus não faz nada sem uma mensagem clara. Que às vezes a gente acha que é só um acontecimento porque não ficou com saudade de nós, porque ele ia para o Pai e falou: os discípulos vão ficar sozinhos e eles precisam de mim. Mas é mais do que isso. É como se fosse assim uma transição em que Jesus, enquanto a gente ainda está meditando a redenção, ele vai escolher a hóstia. Uma coisa mais pequenina para mostrar o que tem que ser a alma. A coisa que alguém julga mais insignificante, né?
de todos os alimentos para mostrar o que nós temos que ser nada. Mas para dizer o seguinte, vamos virar a página, porque eu quero outro espaço para morar. A alma, as suas almas, os seus corações. Porque em vocês eu dei a comunicação, eu dei a inteligência, a memória e a vontade. A hóstia, o pão ázimo não tem isso, vocês têm. Então isso fala muito. É um meio que ele veio para morar dentro de nós. Ver que a finalidade sempre é vir para dentro de nós. A Eucaristia não teria sentido nenhum se não fosse a distribuição dela a cada um de nós. Porque ele vem justamente para morar dentro da nossa alma. Isso é muito grande. Muito, muito, muito. Ele fala: aquele que me comer viverá eternamente. Aquele que comer desse pão, né, terá parte comigo, viverá eternamente. Nunca vai morrer. Então, confirma a ressurreição da alma e do corpo. São mistérios profundos, que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão em vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sobre aquelas espécies. Então, é um estreitamento, né? Um Deus tão grande, tão imenso, tão infinito, se humilhar, se diminuir, né? Se restringir para morar num pedacinho de pão. Meu Deus, que mistério de amor, que humildade de nosso Pai, de nosso Deus, que simplicidade de nosso Jesus se fazer tão pequeno dessa forma. Nós não podemos fazer pouco disso, não podemos tratar como algo qualquer, pegar de qualquer jeito. Ah, não importa se tá caindo os farelinhos na mão, não vamos exagerar. Ah, não importa, taca de qualquer jeito. Aí não forma os ministros direito, os ministros vão lá e tratam de qualquer jeito, taca ele lá dentro, pega com brutalidade, não tem nenhum carinho para separar as partículas. Muitos nem têm fé mais. Muitos sacerdotes não têm mais a fé na Eucaristia, muitos leigos não têm mais fé na Eucaristia. Não tem nem ânimo mais de se ajoelhar, nem um pouquinho, nem no momento em que todos, a comunidade se ajoelha. Não tem mais. Às vezes nem tem coragem mais de olhar para ele. Trata com indiferença, sem agradecer aquele mistério tão grande. Não desanime, sacerdote. É Jesus. Não desanime, né? Então fala do estado de aniquilamento sobre aquelas espécies. Mas também é verdade que está nelas vivo e verdadeiro. Mas consumidas essas espécies, então quer dizer o seguinte, que mesmo seja sendo pequenininha a hóstia, e ali falando do aniquilamento do Senhor, isso não diminui, ele está inteiro ali. Se você dividir em 20 pedacinhos, nos farelinhos ele está. Olha que lindo. E ele não é cortado, ele é inteiro em cada pedacinho. Não é assim, eu peguei um pedaço do pé de Jesus, aí eu peguei um pedaço da mão, né? A gente não corta ele, nunca. Ele é inteiro em tudo, ele está em tudo, em cada fragmento. Por isso que devemos ter a devida reverência e respeito e cuidado, né? Não é qualquer coisinha, não é um pedacinho de pão que a gente está indo comer. Pode parecer pão, pode ter gosto do pão, embora que nem gosto tenha, né? Ela é bem assim, não tem gosto, né? Feito justamente, propositalmente. Mas o interessante é que ensina para nós também a humildade de não ficar no sensível, né? Mas não devia mudar o gosto para realmente a gente ter mais fé que é Ele. Não podia, depois que consagra, né? A gente viu alguns milagres eucarísticos, justamente para não, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa, não, por causa porque a gente é cabeça dura. Porque de tão cabeçudo que o ser humano é, Jesus dá essas graças, né, para acordar a gente, para a gente ver que ele é real, para a gente não fazer pouco, né? Então, ele se dá a conhecer, né? Mas aí é que tá a humildade de não importar com isso, de amar esse ocultamento, de amar, porque a fé toca em Deus sem ver, gente.
de ter essa fé, de ter essa confiança. Feliz aqueles que crerem em mim sem ter visto, que comungaram com muito amor, acreditando mesmo na verdade que eu estou ali. E comungaram com muita fé, com muito amor, com muita confiança, que tiveram zelo por mim, que me adoraram em espírito e em verdade, e que me agradeceram, que me comungaram com muito amor, né? Então imagina a reverência na hora que a gente comunga, no momento que hoje em dia nem se tem tanto, né? Um momento de ação de graça, dá tempo das pessoas fazer o seu agradecimento, querem terminar a missa logo, né? Às vezes a última pessoa da fila, quando vai ajoelhar, já está terminando a missa. Demora nos avisos, demora nas comemorações, demora no sorteio, em tantas coisas que aparecem. Mas não tem coragem de demorar um pouco, porque acho que vai aborrecer as pessoas, que as pessoas vão embora e não voltam mais. Mas é um momento tão sobrenatural do beijo entre a alma e Deus, do abraço. É muito importante. É muito importante. É muito importante esse momento com Jesus. É o abraço dele. Ele estava doido que chegava esse momento. Ele estava doido para te abraçar. Ele estava doido para te encontrar. Ele estava doido para esse momento. E às vezes a gente está pensando no futebol que vai ter depois da missa, na festa, né? No churrasco com a família, né? Na cervejinha. Né? Tá com a cabeça ali nos compromissos, já pensando, segunda-feira, mais um dia. Ai, e é o dia de estar com Deus, é o dia de esquecer tudo, de estar com a família, de estar em Deus, de estar em paz. E as pessoas não conseguem se desligar nem naquele momento. E são duas comunhões, né? A comunhão da palavra, que a pessoa fica dispersa e não presta atenção, e a comunhão sacramental, e a pessoa também não está ali de sentimento. E Jesus chega em muitos corações, como a gente já meditou anteriormente. Se você não viu, você vê o vídeo anterior, que é o trecho antes desse aqui, que a Luísa contemplou também. O que acontece quando Jesus entra dentro da alma e vê almas frias e insensíveis à dor que ele sente. E ela viu essa dor, ela chorou essa dor de Jesus, ela sentiu essa dor. E agora ela está contemplando essa doçura, que depois de Deus ter derramado a amargura para ela e mostrado essa dor, e está mostrando essa delícia, essa alegria, né? Então vamos amar nosso Jesus, vamos dar para ele todo o respeito. Quando você for comungar, não tem problema você estar comungando na mão, não. Obedeça, sabe? Jesus se restringiu no pedacinho de hóstia. Sendo Deus, ele se aniquilou e a divina vontade falou, vai ser assim. E Jesus, amém, eu gosto da divina vontade. Tudo que a divina vontade quer, eu quero. A divina vontade rege, gente, até a Trindade. Eles não são contra as suas vontades divinas. Aquilo que é estabelecido vai ser a Eucaristia, sim, a Santíssima Trindade. Os três têm igualdade, eles concordam, eles falam amém, vai ser assim. Eles não têm essas frescuras. Então, se foi estabelecido que vai ser na mão, tudo bem. O importante é que o seu coração pegue com a sua mãozinha com muito amor. Pegue Jesus como se você estivesse pegando o menino Jesus no colo. Se você não consegue ter esse tipo de pensamento, mas pelo menos entenda que do mesmo modo que se ele se restringiu e veio dessa forma para você, tenha a dignidade de se restringir também dos seus pensamentos humanos, seus escrúpulos. Deixe ele ficar na sua mão, porque se Jesus, que é santo, não puder entrar na sua mão, então você está dizendo que não pode tocar o que é puro. Ah, porque eu sou impuro, então toque o puro para deixar de ser impuro. Toque a pureza para deixar de ser impuro. Então, essa presença que nós pegamos com a mão, tocarmos ele todinho. Não devemos ter medo de se aproximar de Deus. Pegar com muito carinho, se é na boca, você vai estender a sua mão. Se puder, se você quiser, você pode dar um beijo na Eucaristia antes de comungar. Não é problema nenhum. É uma intimidade, uma gratidão. E pense naquele momento, esqueça tudo.
Mesmo que você não tenha nenhum sentimento, não é questão de sentimento. Às vezes você não está bem, às vezes você está passando por alguma coisa, está doente. Você não tem sentimento, às vezes você tem até distrações, mas a sua intenção, o seu coração está ali, Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu quero estar aqui, eu não estou forçado, eu não estou obrigado, eu estou aqui por amor. Tenha mais amor com Jesus, por todos aqueles que não estão, por todos aqueles que não amam, não creem, não adoram e não esperam. Esteja lá porque é a vontade divina que te colocou ali. Esteja por amor a Deus. Então não importa os problemas que você esteja, as situações que você esteja passando, você é padre. Não importa nada, faça por amor. O que você for fazer, faça por Jesus. Mesmo que você tenha algum estado de ânimo, que isso acontece, que você tenha tribulações, mas esteja ali por Jesus, por amor a Jesus, unicamente para agradar a Ele. E seja inteiro ali no seu ministério. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. Assim como Jesus, cessando seu estado sacramentado, reside no seio de Deus. Tá vendo? Quando é consumido, né, a hóstia, né? Então também fala da nossa ressurreição, quando cessa a nossa vida aqui na terra. Essa consumação da hóstia, né? Fala também da consumação nossa, da nossa morte. E também fala da nossa morte para o nosso humano, da consumação da nossa vontade humana, da nossa consumação, da nossa fusão com Jesus. Esse momento é um momento de fusão, é uma mistura, é uma transformação. Então Jesus quer fazer isso na sua vontade, transformá-la com a vontade divina dele, tendo só uma única vontade, a mesma vontade da Santíssima Trindade, a mesma vontade que viveu Jesus, Maria. Não é besteira isso, não é besteira. É besteira não acreditar nisso, tá aqui, ó, não é. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas vão fazer sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficam consumidos, assim que se pode dizer que não existem mais. Mas depois, com o prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquiriram nova vida, e unindo-as com a alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Olha que lindo! E essa bem-aventurança, o Senhor já quer que você viva hoje, tendo seu corpo e sua alma aí na terra. E Ele quer viver já em você agora, habitando já no seu corpo e na sua alma. Depois te dá a alegria de gozar essa união no céu. Perfeito, gente. Deus é maravilhoso. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano? Não tem. Essa aqui é a notícia inédita. Você pode ver qualquer notícia aí. Qualquer notícia. Mas essas notícias do livro do céu é as notícias mais consoladoras para o coração humano, a divina vontade e tudo que esses mistérios que estavam velados e que Deus está nos contando, essa realidade espiritual que Ele está nos mostrando que acontece na missa, a comunicação divina, tudo tá ali por acaso, que às vezes a pessoa pensa assim, é só uma coisa de rito, né? Litúrgica. Não, gente, isso foi feito, é a vontade divina que pensou em tudo. Pode ser dar coisa mais consoladora para o coração humano? Não. Que não só a alma, mas também o corpo deve agradar aos eternos contentes? A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? Ela está falando desse mistério, né, da ressurreição dos corpos. Aí ela está falando do céu estrelado, que essa graça da Santa Missa e tudo que o Senhor está revelando recordou a ela esse mistério, né, do grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol com sua imensa luz absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Então está falando dessa vida na eternidade com Deus, né? Em que o sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus com a sua imensa luz nos absorverá todos em si. Olha que lindo! Que nós vamos morar em Deus, né? Ele morando aqui em nós e na eternidade a gente todos morando nele. De modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Perfeito! Ele se restringe morando em nós e depois a gente já mora.
né, dele, porque Deus está em tudo, né? Mas depois a gente vai cair todos esses véus, né? E nós vamos ver o que olhos humanos agora não são capazes de contemplar. A glória de nosso Deus, com tudo aquilo que Ele é. Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. E a gente já toca nessa realidade aqui na Terra, porque Ele quer que nós vivamos a oração do Pai Nosso. A vida na divina vontade é o cumprimento do Pai Nosso, que a gente reza na missa, que todos nós rezamos na nossa casa, que o Senhor nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim em mim, terra, eu sou essa terra, como é no céu. Ou então, assim na terra, terra mesmo, planeta, como no céu. Ele quer essa mesma felicidade que é lá, a bem-aventurança no céu, aqui na terra. É o beijo, é o casamento místico, né? Da nossa alma com Deus, já aqui na terra. Ele quer esse matrimônio, ele quer essa união. Nós fomos feitos para isso. Sem Deus a gente não é nada, não tem sentido nenhum, nada disso, gente. Pois você não quer almas mortas na missa, não, meu Deus, a Eucaristia é justamente para nossa alma não morrer. O que é alma morta? Sem a presença divina. Morta, obstinada no pecado, que não quer a salvação, que não quer a Deus, que quer viver do pecado, que quer viver da maldade, que quer viver do vício, que não quer se render, que não se arrepende, que fala que não precisa de Deus, que não acredita em Deus. Meu Deus do céu, imagina que tristeza, almas mortas aqui na terra já. Imagina a dor depois do juízo final de tantas almas, de corpos que vão ressuscitar para se encontrar com almas mortas. Isso é muito sério, é muito sério. É uma realidade que infelizmente não tem como a gente tampar e fingir que não existe, mas não é porque Deus quis assim, é porque a pessoa disse não. Ela não quis Deus, ela odiou a Deus e se odiou a si mesma. Que quem odeia a Deus odeia a si mesmo. Quem odeia a si mesmo odeia a Deus. E disse não para a graça de Deus, mesmo com todos os sinais da graça, mesmo com todos esses atos de sacrifício de Cristo. Mas a alma, nós temos a liberdade, não vai forçar ninguém, porque Deus ama e o amor não força ninguém. E a pessoa, mesmo assim, não se rende. É muito doloroso falar nisso, mas não tem como ignorar essa realidade. Imagina só que cada alma que abandona tudo, né? Abandona a missa, abandona a palavra de Deus, não quer mais ter comunhão com Deus, não está preocupado com o que Deus pensa, acha que Deus não tem nada a ver com o que ela faz, com o que ela vive. Estão caminhando como almas que estão morrendo. Deus não quer isso. Ele chora por essas almas. E nós podemos ser hóstias vivas e alimentar também os nossos irmãos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a palavra, com a verdade, sendo nós também portas-vozes do Senhor, tendo a palavra de Deus na nossa boca. Amém? Então ela compreendeu muitas coisas, né? Ó, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizer tudo? É muita coisa. Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Amém. Foi bastante, graças a Deus, né? Uma meditação muito maravilhosa que Deus nos concedeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Quem ama, corrige.